Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Nós vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia hoje, 3 capítulos do livro de Jeremias, capítulo 40, 41 e o capítulo 42. Capítulo 40, ele fala sobre a libertação de Jeremias, e além da libertação de Jeremias, o propósito do capítulo 40 é descrever o período após a queda de Jerusalém, ou seja, Nabucodonosor invadiu, a Babilônia invadiu, Nabucodonosor é o rei da Babilônia, e ele vai destacar aqui no capítulo 40 a nomeação de Gedalias como governador, e vai também falar da situação dos judeus que permaneceram naquela terra. O capítulo 40 começa com Jeremias sendo liberto por Neburazadã, que é o capitão da guarda da Babilônia, que vai dar a opção dele ir para a Babilônia ou permanecer em Judá. Isso é muito interessante, porque foi dado a ele essa escolha. Você pode ir para a Babilônia, você vai ficar como cativo na Babilônia, como os outros que foram levados para lá, lembrando que o próprio Jeremias, por ordem de Deus, havia declarado que todos que estavam na Babilônia cativos deveriam construir sua casa, plantar suas lavouras, casar os seus filhos. Por quê? Porque seria um período de 70 anos. Mas Jeremias escolhe ficar junto a Gedalias, que foi nomeado governador dos remanescentes de Judá. Isso está do verso 1 até o verso 6. E aí, Gedalias estabelece sua residência em Mispá e vai encorajar os judeus que haviam fugido para voltar e viver em paz, cultivando a terra e se submetendo ao governo babilônico. O verso 7 ao verso 10 nos mostra isso. E aí alguns líderes militares, como Ismael, Joanã e outros, vão se reunir a Gedalias em Mispá. Joanã avisa Gedalias sobre um plano de Ismael para assassiná-lo, mas Gedalias não acredita e recusa a oferta de Joanã para matar Ismael. Então, verso 11 ao verso 16. Olha o verso 16. Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá, não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Então, nós vamos ver aqui que o capítulo 40 de Jeremias nos ensina sobre a importância da liderança sábia e pacífica. Porque era um tempo de adversidade. Você imagina você assumir o governo de uma cidade que foi completamente destruída. Ele não assumiu a liderança dessa cidade no momento de paz, no momento de prosperidade. Ele assumiu no pior momento. Então, ter sabedoria para liderar em momentos como esse é fundamental, né? E aí eu quero destacar que mesmo em situações difíceis, porque é a situação, né, nós podemos contar com o auxílio, né, de Deus. E esse auxílio de Deus foi levantar líderes para promover a paz e a prosperidade. Por quê? Porque esse líder que fica, ele chama quem fugiu para voltar e para cultivar. Israel era uma nação agrícola, então quando ele chama para cultivar, é um líder que está olhando e trabalhando para que haja prosperidade naquela terra, né? Agora, entenda, em meio ao caos, não há nenhum caminho para mim e para você que não seja confiar na soberania de Deus, na soberania de Deus. Vamos para o capítulo 41. O capítulo 41 de Jeremias, o propósito aqui é narrar o assassinato de Gedalias por Ismael e as consequências desse ato, levando ao caos entre os remanescentes em Judá. Então, no capítulo 40, nós vimos que Gedalias foi avisado dos planos de Ismael, mas ele não acreditou. E aí o capítulo 41 descreve a traição de Ismael, que é filho de Netanias, que apesar das advertências, engana e assassina Gedalias enquanto ele estava em Mispar, junto com os judeus e babilônicos que estavam com eles. Então, verso 1 ao verso 3, o verso 3 diz assim: Ismael
também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônicos que ali estavam. E aí, nós vamos ver que do verso 4 ao verso 9, Ismael também mata 70 homens que vieram de Siquém, Siló e Samaria, para adorar no templo, deixando seus corpos em umas cisternas. E aí o verso 10 e até o verso 15, Ismael captura o restante do povo em Mispá e tenta levá-los para a terra dos amonitas. No entanto, Joanã e outros líderes militares perseguem Ismael, derrotam-no e resgatam os cativos, embora Ismael consiga escapar. Então você percebe que no ambiente que já era um caos, alguém tenta levantar para reconstruir, mas nós temos aqui Ismael. Interessante que quem foi colocado como governador, que é Gedalias, ele é avisado, mas ele não acredita que Ismael poderia querer fazer um mal a ele. E aí o que vamos ver do verso 16 até o verso 18, né? Que depois desse evento, Joanã e outros líderes vão temer a retaliação dos babilônicos. Por quê? Porque Ismael vai matar o governador, aquele que foi estabelecido pelos babilônicos, mata os judeus e mata também soldados babilônicos. Né? E por causa desse assassinato de Gedalias, e apesar de suas intenções de permanecer na terra, eles começam a se preparar para fugir para o Egito. O verso 18 do capítulo 14, deixa eu ler para você. Por causa dos caldeus, de quem tinham medo, porque Ismael, filho de Netanias, feriu a Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia tinha nomeado governador sobre a terra. Então, o capítulo 41, ele nos mostra a consequência devastadora da traição e da violência. Quando nós vemos esse momento da história de Israel, já vinha no momento de violência. A invasão da Babilônia foi muito terrível. Mas eu e você precisamos entender que ou nós nos posicionamos para dar fim para acabar com um momento de violência ou traição, ou nós vamos perpetuando, nós vamos fazendo com que isso demore ainda mais. Né? Então, o assassinato de Gedalias demonstra como a desobediência de conselhos sábios pode levar a consequências terríveis. Por quê? Porque o capítulo 40, nós vamos ver Joanã dando conselho para ele, mas ele não deu ouvido. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, se ele tivesse ouvido o conselho, ele não teria perdido a vida. Se ele tivesse ouvido o conselho, essa consequência desse ato tão danoso, não só para ele que perdeu a vida, mas para tantos outros, poderia ser evitado. Então preste atenção nos conselhos, preste atenção em quem tem te dado conselhos, porque tem pessoas que vale a pena você parar, ouvir e refletir sobre os conselhos dela. Capítulo 42, qual é o propósito? Capítulo 42, o propósito é relatar a consulta dos líderes judeus a Jeremias sobre se devem fugir para o Egito e a resposta de Deus a essa consulta. No capítulo 42, nós vimos que eles estão planejando fugir para o Egito com receio de como será, né, a retaliação da Babilônia diante daquele ato. E aí o capítulo 42 começa com Joanã e os líderes do povo pedindo ao profeta Jeremias que ore ao Senhor e peça direção sobre o que devem fazer, permanecer na terra ou fugir para o Egito. O verso 1 ao verso 3 vai falar que eles vão pedir essa direção. E aí, do verso 4 ao 6, Jeremias concorda e vai prometer buscar a resposta de Deus. E ele vai declarar fielmente o que ouvir, sem omitir nada. Olha o verso 4 e 6. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor responder, eu direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não faça tudo que o Senhor, seu Deus, nos ordenar por você. Então Jeremias está dizendo assim: tudo que Deus me falar, eu vou relatar a vocês.
E aí, quando a gente vai do verso 7 ao verso 12, vai nos mostrar que 10 dias depois, Deus responde. 10 dias depois. Pastor, por que Deus não respondeu imediatamente? Porque Ele é Deus. E muitas vezes nós queremos marcar data, horário para Deus responder. 10 dias depois, Deus responde, dizendo ao povo para permanecer em Judá. E o que Deus promete? Promete que se eles ficarem, Ele os edificará e não destruirá. E que Deus também, adverte, que Deus também adverte que se eles insistirem, né, em ir para o Egito, eles fugirão da espada, né, fome e peste, essas mesmas calamidades os seguirão até o Egito. Então Deus está dizendo assim, se eles permanecerem, Deus vai livrá-los da mão do rei da Babilônia. Mas se eles fugirem para o Egito, ele está dizendo, eles estão fugindo da praga, da espada, da fome, mas ele diz, essas coisas vão acompanhá-los até o Egito. E aí do verso 13 a 18 é essa ordem. Se vocês fugirem da espada, ela vai perseguir vocês até o Egito, onde vocês morrerão. E aí o verso 19 até o verso 22, Deus conclui dizendo que o remanescente de Judá enfrentará a ira divina se desobedecer a essa ordem, pois ele conhece o coração deles e suas intenções de desobedecer. Olha o verso 19. Ó remanescentes de Judá, o Senhor disse a vocês, não vão para o Egito. Estejam certos disso. Eu hoje os advirto que se vocês cometerem um erro fatal, quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo, ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor, diga-nos tudo o que ele falar a vocês e nós faremos. Eu disse a vocês hoje mesmo, o que o Senhor, seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Eu quero terminar dizendo para você, e você leu, aqui o capítulo 42, ou ainda vai ler, eles vão até Jeremias e falam, consultem a Deus o que devemos fazer. Jeremias consulta, 10 dias depois Deus dá a resposta, mas o que vemos é que eles ouvem Deus, mas querem fazer aquilo que o coração deles manda. Gente, essa é uma realidade não só deles, mas é uma realidade hoje de muitas pessoas. Por que consultar a Deus se você não vai obedecê-lo? Não tem. Deus não tem compromisso com o que você acha, com o que eu acho. Deus tem compromisso com aquilo que ele fala. Deus tem compromisso com a palavra dele. E aqui fica para mim um exemplo. O ensino do capítulo 42 é a importância de buscar a obedecer à direção de Deus. Então, em momentos de incerteza, não siga seu coração. Siga a direção de Deus. Porque muitas vezes a direção de Deus não é a mesma direção do seu coração. Então eu quero destacar aqui para você que quando eu busco uma direção de Deus, quando eu busco a palavra de Deus, eu preciso ter fé em obedecer essa palavra. Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar esse dia. Amanhã, se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui para mais 3 capítulos do livro de Jeremias. Deus te abençoe.